Ah, João, do ILP, pode colocar para transmitir no YouTube, por favor. Já tá, Carol. Ok, obrigada. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos para mais um debate sobre iniciativas inovadoras e boas práticas em RIG, promovido pelo ILP, em parceria com a ABRIG, que é a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. O tema de hoje é transparência e eficiência na administração pública. Será representado por um projeto finalista da edição de 2024 do Prêmio Marco Maciel, Diálogo, Ética e Transparência nas Relações Público-Privadas. A Pró-Reitoria de Administração, PRA, da Universidade Federal da Paraíba, tá? O FPB, tem se destacado pela implementação de práticas inovadoras que promovem a eficiência e transparência na gestão pública, especialmente no contexto do ensino superior, por meio da adoção de metodologias de mapeamento de processos e gestão de riscos. A PRA alcançou resultados significativos na otimização dos serviços prestados e na melhoria do elo entre a universidade e a sociedade, com o compromisso de assegurar o uso eficaz dos recursos públicos, fortalecer a confiança da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. A PRA desenvolveu um conjunto de ações que se concentram na sistematização de processos administrativos e na mitigação dos chamados riscos operacionais. Estas ações não apenas melhoraram a governança interna, mas também aumentaram a transparência nas operações da instituição, promovendo um ambiente de prestação de contas e de controle social. Para apresentar o projeto, temos a presença de Cássio da Nóbrega Bessaria, doutor em economia, que é professor e presidente da ANPEC. A mediação do evento será realizada por Adriana Abraão, que é advogada, empreendedora. E desde já eu queria agradecer a todos e a todas pela colaboração, também toda a equipe do ILP, que presta aí o apoio técnico para que esse evento possa acontecer. Registramos que essa é uma contribuição da Alesp e da Abrig para a discussão temática dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda da ONU de 2030, os ODS número 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, e o número 17, Parcerias e Meios de Implementação, né, lá da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. O dicionário ILP Abrigue de Campos e Conceitos Fundamentais em Relações Institucionais e Governamentais pode ser livremente acessado na Biblioteca Digital da Alesp, cujo link eu peço aí que depois seja disponibilizado na descrição, né, deste evento no YouTube, ou então no site da Abrig, né, abrig.org.br. Os certificados de participação no evento, para quem precisar do certificado, eles vão ser fornecidos por meio de um formulário de avaliação, né? Precisa preencher ali o formulário e ele fica no descritivo, na descrição embaixo ali do vídeo no YouTube, tá bom? É isso, gente. O ILP deseja a todos e a todas um excelente evento. Mais uma vez, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Daniel. Olá, boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui moderando esse painel, que para mim tem um peso, tem uma importância muito especial. Eu vou começar me apresentando. O Daniel já fez a minha apresentação inicial, né? Mas eu vou repisar. Meu nome é Adriana Abrão, eu sou advogada, eu sou sócia do escritório Rocha Abrão Advocacia e associada da Abrig.
Para quem ainda não conhece, a Abrig é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo promover o debate ético e transparente de temas estratégicos para a formulação de políticas públicas e de seus marcos regulatórios, com a participação ativa da sociedade civil e do setor privado nesses processos de decisão política em prol do desenvolvimento do país. Atualmente a gente tem cerca de 400 associados, entre pessoas físicas e jurídicas, de conduta ilibada e que atuam profissionalmente na área de relações governamentais e institucionais, tanto no Brasil quanto no exterior. Antes de introduzir o assunto, eu gostaria de dizer, de repisar o que eu já disse no início, que para mim, como profissional de direito, atuante no direito público e em relações governamentais e como acadêmica, é uma satisfação muito grande estar aqui para discutir esse tema que eu considero imensamente relevante, tanto para a boa governança das universidades públicas, mas também para a boa governança das instituições públicas de uma forma geral, que é a gestão eficiente dos recursos, a sustentabilidade e a transparência como base da confiança pública. E para tratar desse tema, eu tenho a honra de apresentar o professor, doutor Cássio da Nóbrega Bezarria, que é o presidente da ANPEC, como o Daniel já tinha mencionado anteriormente. Esse case, ele trata das implementações das práticas inovadoras pela Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal da Paraíba, assim como o Daniel já tinha mencionado, e é um case muito interessante, acho que vale a pena acompanhar. Professor Cássio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu tenho a certeza de que a sua exposição vai ser extremamente inspiradora para refletirmos sobre como as universidades e as demais instituições públicas podem aprimorar a sua governança. A palavra está contigo, está com o senhor. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje representando aí 116 pessoas, que era o número de servidores que estavam lá junto comigo, trabalhando na PRA, que é a Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal da Paraíba. Então, eu gosto de ressaltar isso. Talvez eu seja a menor parte, né, de tudo isso daí, e aí eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje falando em nome dessas pessoas que abraçaram o projeto, abraçaram a ideia e, enfim, foram eles que me ajudaram a cumprir todas essas metas que nós estabelecemos lá no início da nossa ideia de governança, de transparência e de melhoria de execução da prestação de serviços, né, para a nossa comunidade. Então, esse foi o nosso grande objetivo lá no início. Então, é sobre isso que nós iremos tratar um pouco aqui. Ao longo da minha apresentação, eu vou ressaltar um pouco do tamanho da instituição. Para quem não conhece a nossa instituição, a Universidade Federal da Paraíba, o estado da Paraíba ele é formado por 223 municípios e o orçamento da nossa instituição ele representa ali o quarto, quinto maior orçamento do nosso estado. Só para ter uma dimensão do tamanho da nossa instituição, né, e dos desafios que ela envolve, né? Desde o ponto de vista dos nossos objetivos finalísticos, que é pesquisa, ensino e extensão, e para que isso seja alcançado, né, que esses objetivos sejam alcançados, a parte administrativa ela tem que funcionar muito bem, né? Desde a parte do planejamento até a execução da prestação desses serviços. E a PRA ela representa um desses elos, que é justamente a parte da execução. Então, a transparência ela passa a ser fundamental, porque, mais uma vez, só contextualizando como é que funciona a nossa instituição, são 28, a universidade ela é dividida ali em 28 centros, né? Cada centro tem vários cursos atrelados a eles, e cada curso tem a sua demanda. A demanda para a compra de ar-condicionado, demanda para a compra de passagens aéreas, cadeiras, equipamentos de som, enfim, um conjunto inteiro de bens e serviços que são demandados ali e uma legislação por trás. E a transparência ela vem ajudar justamente esses gestores por haver uma rotatividade muito alta desses gestores. E muitas vezes, quando
ele está começando a entender a lógica dos procedimentos, dos processos, é o momento de haver uma transição, né? Então, o nosso grande desafio foi tentar diminuir esses saltos que há entre gestões, né? Esse foi o nosso grande desafio. E aí a gente entende que o produto que nós geramos ao longo de 2 anos e meio, quase 3 anos, ele veio a cumprir esse objetivo de aumentar a transparência, de melhorar os fluxos dos processos, de tentar otimizar compras e contratação de serviços na nossa instituição. Bom, dito isso, eu já posso passar para a apresentação. Eu vou passando aqui lentamente os slides, mas posso ser interrompido a qualquer momento, podem ficar bem à vontade. Bom, aqui é mais para conhecer um pouco da minha história, né? Eu fui pró-reitor de administração até o final de 2024. Fiz graduação, mestrado e doutorado em economia. Atualmente eu sou professor do departamento de economia e também sou coordenador do nosso programa de pós-graduação aqui. Sou bolsista de produtividade pelo CNPq e tenho desenvolvido aí pesquisas na área de finanças públicas, simulações de políticas públicas, entre outras. E na condição de gestor, eu fui tanto pró-reitor de administração, quanto coordenador de pós-graduação, de programa de pós-graduação, e atualmente eu sou presidente da ANPEC, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, uma associação que tem mais de 50 anos, os principais economistas do Brasil passaram por ela, e é outro fato que me deixa muito orgulhoso por isso. Pode passar, por gentileza? Bom, essa era a equipe de gestão na época da Pró-Reitoria de Administração. A Larissa, brilhante, que estava lá na condição de assessora, o Gustavo Rodrigues, o Alilson e o Rubens. Enfim, eram essas pessoas que estavam mais ligadas a mim e eram essas pessoas que me davam um suporte, né, para que os direcionamentos chegassem aos demais servidores dos setores. Cada um deles aí está atrelado a um setor específico da Pró-Reitoria de Administração. O Gustavo, por exemplo, ele era o coordenador da Administração e Patrimônio, o Alilson, o coordenador de compras, e o Rubens era o coordenador do setor de contabilidade e finanças. E eu e a Larissa, nós ficávamos ali flutuando numa coordenação geral, vamos assim dizer. Enfim, aí pode passar, por favor. Aqui é para que vocês entendam um pouco como é que funcionava, como é que funciona, né, na realidade, a Pró-Reitoria de Administração. Ela é dividida em 3 coordenações que são interdependentes, né? Nós temos ali tanto o pessoal que vai cuidar do patrimônio da instituição, como eu já mencionei anteriormente. Estamos falando aí do quarto, quinto maior orçamento do estado da Paraíba, então tem um patrimônio gigante, coisas que a nossa instituição tem 70 anos, por exemplo, então tem muita coisa aí que tem idade igual ou superior a isso e fica sob o controle aí da coordenação de administração, assim como a contratação de serviços, contratação de entre softwares, entre outras coisas, a questão da compra de bens, né, cadeiras, quadros, entre outras coisas, e tudo isso precisa de um registro que fica sob responsabilidade aí do setor de contabilidade da nossa instituição. Por favor. Bom, a nossa missão, né, como Pró-Reitoria de Administração, é fornecer condições necessárias para o desempenho das atividades finalistas da nossa instituição, relacionadas com ensino, pesquisa e extensão, com vistas à execução das ações institucionais com eficiência, eficácia e efetividade, né? Eu sei que nem todos que estão aqui nos acompanhando, né, podem ter uma relação direta com as instituições de ensino, mas eu, como professor, eu exerço a minha função de ensino, eu exerço a função de pesquisador, de gerar produtos novos, de desenvolver novas metodologias, e isso, muitas vezes, ela sai na forma de um artigo acadêmico, né, de produção de impacto mais de longo prazo. Uma pesquisa dificilmente vai ter efeitos ali de curto prazo, é mais um efeito de longo prazo. E tem aí também a extensão, que ela está relacionada ao impacto mais direto, um impacto mais imediato, que é justamente o braço mais curto, ou o caminho mais curto para se chegar à sociedade. Então,
É sobre isso que nós estamos falando quando estamos falando sobre uma universidade, seja ela pública, seja ela privada, né? E para que essas atividades sejam executadas com, com, com todo o sucesso previsto, é preciso que esse fluxo, né? Ou esse caminho entre o elo de demanda e aquele que vai ofertar, que ele seja bem coordenado, né? E aí é onde entra o nosso papel. Por favor. A nossa visão, né, como Pró-Reitoria de Administração, é tornar-se referência nas áreas de administração contábil e financeira, material e patrimonial do setor público. De fato, esse era um grande desafio, porque o nosso setor talvez ele seja um dos setores com maior abrangência na nossa instituição, né? Porque qualquer que seja o curso, qualquer que seja a área, ela vai demandar desde ração de animais até a compra de passagens, entre outras coisas. E tudo fica centralizado justamente na Pró-Reitoria de Administração. Então, ter um fluxo bem determinado, bem definido, é importante para a execução dessas coisas, né? Então, essa é a nossa visão. A gente se tornar, de fato, uma referência, até por estar dentro de uma instituição de ensino, nós temos que estar na vanguarda aí daquilo que está surgindo no mercado. E esse foi o nosso grande desafio, né? Tentar levar o nome da nossa pró-reitoria para um destaque não só local, mas para um destaque nacional. Por favor. Bom, e dentro dos nossos valores, né, desenvolver suas funções com ética e responsabilidade, obedecendo de forma irrestrita os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, transparência na gestão dos recursos públicos. Esse é o, o objetivo, eu acho, para todas as instituições públicas, né, que eles andem dentro dos princípios básicos aí da execução dos serviços públicos, e foi isso que nós buscamos aí nos últimos 2 anos e meio, colocar isso em prática, como deve ser. Por favor. Bom, pessoal, aí eu trago para vocês aqui um pouco daquilo que nós desenvolvemos lá dentro da Pró-Reitoria, né, e que é desenvolvido ainda hoje. Muito provavelmente mais coisas passem a ser adotadas ao longo do tempo, mas enquanto eu estive lá na condição de gestor, nós poderíamos segmentar os serviços ofertados por esse setor nesses 7 pontos, né, que vai desde a licitação e contratos administrativos, administração patrimonial, logística de materiais. Aí, por exemplo, água é um ponto que nós, às vezes, não damos tanta atenção, mas se faltar, o problema é grave. Então, essa logística de transporte, de entrega, de recebimento, tudo isso passava pelo nosso setor, né, de administrativo. Execução orçamentária de bens e serviços comuns, administração contábil financeira, execução de diários, passagens e hospedagens, aquisição de bens e serviços importados, né? Então, percebam que é um setor bem abrangente, que vai desde compras internacionais a compras no mercado local, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Pois não? Pode passar. Aí, tudo começou, né, justamente com o mapeamento do setor. Quem somos nós, né? Onde há maior demanda por serviços, a demanda está crescendo, quais são aqueles setores que a demanda está diminuindo. Então, um primeiro passo foi conhecer melhor o nosso dia a dia de demanda por serviço, até para a questão de direcionamento de servidores, para uma melhor alocação, para que a comunidade pudesse entender, porque a gente sabe que quando a gente está dentro do setor público, nem tudo sai como a gente espera, muitas vezes, e a comunidade entender a demanda por serviços, muitas vezes o número limitado de servidores, é importante para que elas se sensibilizem também em tentar fazer as coisas conforme aquilo que é solicitado. Então, esse slide ele mostra um pouco disso, né? Por exemplo, a gente tem desde o almoxarifado central
que teve ali uma movimentação de 535 processos em 2022, e aí teve uma redução em 2023, obviamente que é conforme o período, né? 2022 eu olhei para o ano inteiro, 2023 é só para uma parte do ano, né? Mas percebam que cada um desses setores tem uma demanda expressiva, né? Um fluxo expressivo de processos que passam por eles. Por exemplo, no ano de 2022, foram 71.862 processos movimentados na Pró-Reitoria como um todo. E aí, quais são os setores que tiveram maior movimentação, aqueles que tiveram menor movimentação de processos? Então, a gente consegue entender um pouco melhor o mapa do nosso setor, né? Aqueles que cresceu, qual o período do ano em que houve maior crescimento na demanda por determinados serviços. Então, é sobre isso que esse slide está falando aí, né? A questão do nosso planejamento e de uma prestação de contas para a comunidade de como cada um desses setores é demandado. Pode passar, por favor. E aí é um processo natural, né? A gente, dada essa alta demanda de serviços, de processos que passam em cada um desses setores, esse é um ponto importante para a gente fazer uma análise relativa, né? Em relação à nossa instituição. Aí esse quadro, ele mostra, por exemplo, que dentro do nosso setor, no ano de 2022, nós movimentamos 72 mil processos aproximadamente para 116 servidores. Então, quando eu olhava para um servidor, eu estava olhando ali para 620 processos que passaram por ele, em média, né, por ano. Então, e percebam que, do ponto de vista global, do ponto de vista institucional, há uma diferença muito grande entre os setores, né? Aí estão classificados como pró-reitorias. A gente tem a pró-reitoria de administração, gestão de pessoas, extensão, assistência estudantil. Então, a gente tem várias segmentações aí com diferentes números de servidores e diferentes números de processos, né? Então, a gente tem um número bem alto aí de processos por servidores para todos os anos, né? Pois não? Aí uma outra parte do mapeamento, né, dos processos que nós fizemos, é referente a compras de passagem. A gente precisava entender qual era o período do ano em que a gente tinha maior demanda, né, por processos de compras de passagens e diárias. Geralmente se concentra no segundo semestre do ano, né? Então, mas nunca tinha sido feito esse mapeamento, ficava mais na impressão. Então, começamos a levantar essas informações por ano e por mês para melhor dimensionar tanto os setores quanto melhor planejar essa expectativa de demanda futura, tá? Aí, assim, pessoal, sobre o prêmio especificamente, o que nos levou a receber a premiação é que todos esses processos, eles não tinham um fluxo, pelo menos atualizado. Ou eles não existiam, ou eles não possuíam um fluxo atualizado. O que foi feito, né? O que foi feito foi um processo de mapeamento de todos os processos do setor. Exemplo, eu quero comprar uma passagem para ir para São Paulo. O professor quer sair da Paraíba para ir para São Paulo apresentar um trabalho em um congresso. Qual o fluxo que esse processo ele tem que percorrer dentro da nossa instituição? Qual o primeiro passo? Com quanto tempo de antecedência esse processo tem que chegar lá no setor para que ele possa ser atendido com segurança, com margem de segurança? Então, essas coisas não estavam no papel, elas existiam, mas elas não estavam no papel. Então, o que nós fizemos foi fazer esse mapeamento. Quais são os setores envolvidos, qual o período de tempo que o processo vai ficar em cada um desses setores, quem são as pessoas responsáveis, qual é a parte que está ligada à nossa instituição, qual a parte que não está ligada à nossa instituição, e quando não está ligada ao FPB, quem é a empresa que está responsável, ou qual o setor ou órgão que vai ser responsável por executar aquela demanda de serviço, ou aquele serviço, aquele produto, né, que está sendo demandado. Então, nós fizemos isso para todos os processos do setor. Nós temos 3 coordenações e cada uma dessas coordenações tem diversas segmentações. Tá? Então, para cada uma delas foi feito o mapeamento de todos os processos vinculados a, a, essas coordenações. Pode passar, por favor.
esse é um exemplo ilustrativo de um problema que nós tínhamos, né? Quando a gente assume o papel de gestor, vamos conhecendo um pouco do setor e dos problemas que estão atrelados até ele, né? Aí, por exemplo, por que que eu destaquei esse fluxo de pagamento de bolsas, né? Porque nós temos aqui um número considerável de alunos de baixa renda e que dependem de bolsas de pesquisa, de auxílios para se manter, né, na nossa instituição. E isso é uma coisa muito grave. Atrasar um dia de pagamento para um aluno, né, tem um impacto alto, né, porque ele está ali pagando aluguel, ele precisa se alimentar, entre outras coisas. E chegou a acontecer algumas vezes, né, por alguma razão, atrasar pagamentos de bolsas, né, para alguns alunos. E esse foi o nosso trabalho, foi tentar educar, né? Na realidade, fazer o papel educativo de todos os setores que faziam a demanda pela prestação desse tipo de serviço, né? Então, dentro da nossa instituição, nós temos as pró-reitorias, a pró-reitoria de extensão, por exemplo, que demanda pagamento de bolsa para extensionistas. A pró-reitoria de pesquisa, que demanda pagamento de bolsa para pesquisadores. Então, o que nós fizemos? Nós reunimos todos esses setores, explicamos como é que funciona o fluxo de solicitação, desde a origem, que é a pró-reitoria que vai demandar esse pagamento, até o fim, que é a pró-reitoria, que no caso seria a nossa, que vai solicitar o recurso para fazer o pagamento dessas bolsas, né? Então, dentro dessas reuniões, elas são, além de ter esse papel educativo, a gente entende o porquê, né? O que é que está gerando aquele problema, por que é que aquele problema existe, né? Então, por exemplo, dentro da nossa instituição, existiam setores que achavam que esse pagamento ele poderia ser feito a qualquer momento, né? Em qualquer instante que chegasse o processo, ele seria efetuado. Quando, na realidade, existe uma janela para a solicitação de recursos para que seja feito esse pagamento. E muitos setores não sabiam disso, né? Então, esse papel educativo, esse papel de dar maior transparência para esses fluxos, ajuda a resolver problemas que muitas vezes a gente não consegue entender o porquê que eles existem, né? Mas só esse processo de dar transparência aos atos e chamar as pessoas também envolvidas para entender e trazê-las todas para o mesmo barco é que vai ajudar a contornar. Então, o fluxo de pagamentos de bolsas, chegou a nos incomodar em algum momento, mas foi contornado, né? E isso foi resolvido dentro dessa conversa, dessas reuniões e desse mapeamento de processos. Pode passar, por favor. Aí, enfim, eu só trago aqui a ilustração para vocês da quantidade de bolsas, né, que nós pagamos ali, por exemplo, no ano de 2023, e os valores envolvidos para um mês específico, né? Então, por exemplo, o aluno PIBIC, ele muitas vezes, a gente tem muitos alunos que não são de João Pessoa, né, que vêm do interior para fazer um ensino superior aqui na nossa capital, João Pessoa. Então, essas pessoas dependem muitas vezes desse recurso. Por isso que era tão importante contornar esses erros pontuais, mas que existiam vez ou outra, da forma mais rápida possível. E não existe forma melhor de fazer isso do que dando transparência aos atos, tá? Foi o que nós fizemos. Por favor. Bom, dentro da nossa instituição, sempre qual a importância desse slide, né? Esse slide ele surge aí porque, como eu já havia mencionado anteriormente, a PRA é o setor responsável ali pelas compras institucionais. E sempre que haviam reuniões, havia um questionamento sobre o fato de que aqui nós compramos pouco, né? A Pró-Reitoria faz poucos processos licitatórios. Era um ponto recorrente, né? E aí, por curiosidade, nós pegamos os dados abertos ali do Comprasnet e fizemos um quadro comparativo entre o nosso setor com outras instituições. Aí a gente tem outros setores da universidade também que executam essas compras, né, que não está restrito apenas à PRA. Obviamente que vai mudar a natureza
do produto que vai ser contratado. Então, nós temos a software ali que tem uma outra, é responsável pela contratação e compra de produtos de natureza diferente daquelas que são licitadas pela PRA. E aí a gente quis entender, né? Será que de fato nós somos nós contratamos pouco, né? Nós fazemos poucos processos licitatórios, né? E aí quando a gente olha para esses dados é bem interessante, né? Porque se só a PRA fosse uma instituição, nós estaríamos figurando ali no ano de 2021 como em quinto lugar nesse ranking, entre aqueles que mais realizaram processos licitatórios, né, ou pregões aí para a aquisição de bens e serviços, né, que é um número alto, né? Então, o nosso problema não eram pregões, né? A gente faz de fato um número relativamente alto de pregões. Muitas vezes o nosso maior problema era planejamento, né? A gente faz muitos pregões, mas poucas compras são efetuadas, né? Então, esse é um ponto também que nós lutamos para tentar educar a comunidade, ou mostrar à comunidade o custo de abrir um pregão e de que sinalizar à comunidade que pretende fazer aquelas compras e no final não realizar aquela compra. Isso tem um custo muito alto, né? Não só do ponto de vista de alocação de recursos humanos, mas de expectativas externas à nossa instituição, tá? Então, no ano 2024, por exemplo, nós chamamos todos os setores da instituição para explicar esses custos, né? E a legislação atrelada a ele. Pode passar, por favor? Aí, pessoal, eu trouxe algumas coisas, né, que nós fizemos dentro desses 2 anos e meio, para cada uma das partes, né? A gente tem aí a coordenação de administração, por exemplo, nós começa o processo de mapeamento, manual de requisição de material ao almoxarifado central. Como é que eu faço uma requisição para um determinado material que está lá no almoxarifado central? Isso não existia, passou a existir agora. Tudo isso público, né? Está no nosso site lá da Pró-Reitoria. Orientações relacionadas ao almoxarifado virtual. Enfim, é o caminho do setor público moderno, né? Você não precisar de um espaço físico para estar ali guardando produtos, né, com risco de perecibilidade, entre outras coisas. Então, a gente fez a adesão também ao almoxarifado virtual nacional e também temos um fluxo aí para demandas dessa natureza. Enfim, eu saio listando aí os principais processos que nós mapeamos e sinalizamos para a comunidade. Isso é o mais importante. Existe um ponto muito importante, que merece ser destacado dentro do setor público, que é o da comunicação, né? Muitas vezes nós fazemos muita coisa, mas comunicamos mal. Nós não conseguimos fazer com que aquilo que foi gerado ou produzido chegue na outra ponta, né? Que é no mercado consumidor, aquela pessoa que eventualmente vai demandar por aquele produto, por aquele serviço. Então, sempre que nós fazíamos um mapeamento de um processo como esse, nós fazíamos uma comunicação oficial para toda a comunidade da universidade, né? Desde os alunos, desde estudantes, até mesmo professores, servidores técnicos administrativos, para que todos tenham ciência, né? A gente sabe que um processo de uma compra pública ele começa lá dos requisitantes até o final feliz, né? Que é a entrega do material no almoxarifado, que depois é direcionado ali para o setor demandante. Então, mas até esse final feliz, existe um fluxo que precisa ser respeitado, e se as pessoas não conhecem ou não obedecem, aumentam as chances de final que não é tão feliz, né? Ou de não ter um final feliz. Então, esse era o nosso objetivo quando fizemos esse processo de mapeamento. Eu gosto sempre de ressaltar também que tivemos um parceiro importante, né? E foram as auditorias. As auditorias, a minha leitura é que, obviamente, né, todo mundo já vive ali cheio de atividades para fazer, cheio de coisa, e quando chega uma demanda extra, isso acaba gerando um custo, né? Um custo até mesmo pessoal, né? Que você vai ter que gastar mais energia para resolver outras coisas, além daquelas que já é do dia a dia, né? Mas eu tenho um outro olhar para essas auditorias, né? Eu vejo a auditoria como um parceiro. E
que quer zelar pelo bem público, que quer que de fato aquilo seja executado de uma melhor forma, né? Então, muitas das coisas que nós fizemos também é fruto de respostas de auditorias, sejam elas auditorias internas, sejam elas auditorias externas. E se tem algo que eu cumpri à risca, eu posso dizer isso tranquilamente, foram prazos e respostas a tudo aquilo que foi solicitado por essas auditorias. Nós cumprimos 100% daquilo que foi demandado. E isso ajudou muito para que nós nos tornássemos um setor mais transparente, um setor mais próximo da comunidade, um setor mais próximo dos problemas da instituição como um todo. Então, eu avalio essa parceria, vou chamar assim, entre órgãos de controle e a gestão como exitosa. Na minha leitura foi muito bom esse processo de melhorias. E muitas vezes nós estamos tão envolvidos com o processo que não conseguimos enxergar o que precisa ser melhorado. E é preciso ter esse olhar externo para que as coisas possam avançar ou progredir. Tá? Pode passar, por favor. Aqui nós temos um outro setor, que é a divisão de materiais, né? E aí a gente tem desde informações quanto ao calendário de compras e contratações. Isso é importante, pessoal, porque, dada a rotatividade dos gestores, muitos não sabem qual é a legislação, como é que ela funciona, e muitas vezes a não execução da demanda por um produto, por um serviço, faz com que as pessoas não compreendam por que eles não conseguem executar aquele recurso. E muitas vezes as pessoas não entendem, ou os gestores não entendem, que há uma legislação por trás dessas demandas, né? Que, por exemplo, elas têm que obedecer um calendário, que elas têm que chegar dentro daquele período, caso ela não chegue dentro daquele período, o setor pode estar sujeito a determinado tipo de sanção. Então, essas coisas precisam ser transparentes, precisam chegar, a gente precisa estar falando o mesmo idioma quando falamos de compras e contratações públicas, né? E eu confesso que isso foi algo bem desafiador, né? A gente passou por algumas situações, isso eu na condição de gestor, mas passamos por algumas situações de demandas fora de prazo e que não são demandas tão simples, né? Por exemplo, se não for feita a compra de soros, eu vou comprometer os meus atendimentos hospitalares. Isso, para mim, é uma coisa muito grave do ponto de vista de não atendimento. Mas, por outro lado, mostra que o setor não estava atento às comunicações oficiais da instituição, não está atento à legislação e, e acaba comprometendo quem autoriza esse tipo de aquisição. Tá? E aí tem também o plano anual de contratação, que também tem que ser respeitado. Eu chamo a atenção para o ponto 8, né, esse é bem interessante, é a nossa atualização do regimento interno da nossa pró-reitoria. Né? O regimento vigente, quando eu cheguei, era da década de 70, né, de 1973, alguma coisa assim, desse tempo. Né? Ou seja, o nosso regimento tem quase a mesma idade da nossa instituição, tinha, né? E nós conseguimos atualizar esse regimento no ano de 2024 e colocamos no papel, de fato, aquilo que era feito dentro do setor para os servidores que nós tínhamos na época. Então, isso foi importante, né, do ponto de vista organizacional. Né? A minha leitura é que isso foi um grande ganho. Né? Percebam que não há um único produto. Né? É um combo de pequenas modificações que, no final, gerou algo maior para o nosso setor. Pode passar, por favor. Esse é um outro ponto, né? Para quem não é das universidades, né? A gente tem alguns recursos que vêm carimbados, né? Eles são vinculados a setores ou a compra de produtos específicos, né? É o caso do PROAP. O PROAP é um recurso destinado para os programas de pós-graduação.
Então, esse recurso ele vai chegar em uma janela do ano. Muitas vezes, essa janela é curta, do ponto de vista de execução. Ele vai levar ali 3 meses, mais ou menos, que os coordenadores dos programas de pós-graduação vão ter para executar esse recurso. E aí, enfim, qual o problema? Geralmente, não havia um planejamento de como se executar esse recurso. O planejamento ele começava quando o recurso chegava, que geralmente é em junho, final de maio, início de junho, e aí algumas janelas de demanda por compra de produtos já haviam passado, né? E aí esses coordenadores não conseguiam executar esse recurso como eles queriam, né? E o problema maior era de planejamento, porque na realidade eles confundiam o financeiro com a expectativa da chegada desse recurso, né? E atrelavam, né, esse planejamento à liberação do recurso, quando na realidade o planejamento ele pode ser feito a qualquer momento, né? Na realidade, o ideal é que o planejamento seja feito logo no início do ano e já seja contemplado ali dentro das janelas do calendário de compras. E esse manual que nós construímos a várias mãos, né, ele tinha essa finalidade de mostrar desde a fase de planejamento, qual era o período adequado para que fosse feito esse planejamento, até a fase de execução do recurso. O PROAP é um recurso também que tem que ser executado dentro de uma janela, né, de um ano. Tá? Ele não pode perpassar para um ano seguinte. Então, a gente tem algumas travas dentro do setor público, do ponto de vista de execução, que exige, de fato, um alinhamento entre planejamento e execução. E isso andava um pouco solto, né? Acredito que não só na nossa instituição, mas fazendo a leitura de modo geral, essas coisas precisam estar melhor alinhadas, né? É como os TEDs, né? Essa é uma modalidade que vem sendo frequentemente utilizada por pesquisadores da nossa instituição em busca de recursos, né? É um termo de execução descentralizado, uma TED. É uma forma de um ministério descentralizar recursos para uma universidade e dali ser gerado um produto que atende o interesse daquele ministério, né? Então, processos de alfabetização infantil. Pode ser criado um projeto que busca alfabetizar crianças da primeira infância no interior da Paraíba, por exemplo. Então, o Ministério da Educação ele pode descentralizar recursos com esse fim, voltado para um projeto específico. Aí, obviamente, vai ter que ter uma previsão orçamentária para que esse tanto de desembolsos, né, de liberação de recursos, quanto de execução, tá? Então, esse é um manual que talvez tenha sido um dos que deu mais trabalho para nós, né, do ponto de vista de como envolver tantos setores e tantas demandas dentro de um manual, mas que ajudou a resolver um problema, eu acredito, que era justamente qual era o fluxo, desde a formalização desses processos até a execução desses recursos, né? Então, a gente conseguiu, obviamente, sempre é possível melhorar esses manuais podem ser melhorados de forma contínua, pelo menos é a minha leitura, porque a legislação muda, os fluxos mudam, novos setores podem surgir. Então, o ideal é que seja um monitoramento contínuo, né? Mas que para aquele momento a gente conseguiu colocar no papel aquilo que era feito, tá? Dashboard, né? Essa é uma ferramenta muito útil, né? De transparência, né? Nós construímos, na realidade, isso foi fruto de uma dissertação de um dos nossos servidores, do Wellington, que foi justamente destinado à execução do recurso, né? Onde é que havia recurso e se aquele recurso em que nível de execução ele estava, né? Há uma liberação orçamentária, uma destinação uma fatia do orçamento é destinado para as unidades e essas unidades precisam executar esse recurso. Então esse dashboard ele mostra não só a fatia, mas como a execução desse recurso. Então isso é uma ferramenta de transparência, né? Até para que a gestão central, em algum momento, ela vai precisar fazer esse recolhimento desse recurso para fazer o planejamento das compras da gestão, tá? Então,
ter esse entendimento prévio, ele é importante não só para os setores, mas para a gestão como um todo da nossa instituição. Sobre o ponto 6, esse é um ponto que foi um dos cases, né? Uma parcela do nosso case vencedor, ele esteve atrelado ao mapeamento de risco dos processos, né? Nós começamos a fazer um mapeamento, né, na realidade, iniciamos o nosso processo de gestão de riscos de processos no ano de 2023, novembro de 2023. Então, tudo começou com uma demanda da nossa auditoria interna, nossa Audin, referente à gestão de riscos, né? E aí eu e a equipe foi se debruçar um pouco mais sobre o que era gestão de risco dos processos, né? E aí o TCU já é muito claro em relação ao que deve ser contemplado dentro de uma gestão de risco de processos. Existem manuais, existem fluxos de como isso deve ser implementado, né? E aí eu lembro que na época, né, eu conheci algumas experiências do estado de Goiás, existia até um livro que eu adquiri na época, referente à gestão de risco, que ele trazia várias experiências exitosas ali do estado de Goiás, né? E foi a junção desse material que deu início a esse processo de gestão de riscos na nossa instituição. Então, teve esse start inicial. Eu lembro muito bem que nós convocamos uma reunião, não só com a auditoria interna, mas com o setor de planejamento e outros setores que nós julgávamos como o setor de conformidade da instituição também, outros setores que nós julgávamos como importantes, né, para entender aquilo que nós iríamos implementar naquele momento. E mais uma vez, a instituição não é um conjunto de ilhas, né? Na realidade, é um conjunto de setores interligados. Se apenas o meu setor tem entendimento daquilo que vai ser implementado, muito provavelmente vai haver alguma trava quando a gente sair dali. Então, trazer todos para a mesma página ou para o mesmo diálogo é algo importante que eu recomendo para quem pretende fazer um exercício parecido com esse que nós fizemos aqui na nossa instituição. Então, nós fizemos essa reunião de alinhamento, né, mostrando o nosso plano de voo para os demais setores, colhemos contribuições sobre aquilo que eles julgavam como importante de ser adicionado, e dali em diante, nós chegamos aos setores, né, foi designado um servidor específico para cuidar disso, foi o Gleidson, né? Então, ele passava de setor em setor, e o pontapé inicial dele é qual o processo que tem maior risco aqui para o setor. E aí qual o risco, né? Risco financeiro, risco de imagem, risco de interrupção, enfim, a gente elencou ali um conjunto de fatores que que iria levar em consideração dois componentes. Um processo, algo que tem alta probabilidade de acontecer, e caso aconteça, ele tem um alto risco de impacto, ou tem um alto impacto, ou um baixo impacto, né? Então, foi com base nesse cruzamento aí de probabilidade de acontecimento e os riscos associados ao acontecimento, tá? Então, com base nisso, nós saímos selecionando ali alguns processos que precisariam ter esse acompanhamento de gestão de riscos, né? E aí, enfim, existe um passo a passo que é comum a qualquer que seja esse processo, né? Primeiro, a definição do processo, depois, quais são os fatores que podem ocasionar a não execução daquele processo, e aí quais são os impactos da não execução. Exemplo, contratação de terceirizados, tá? Nós não fizemos isso, não faz parte do nosso setor, mas se deixa, por exemplo, de firmar um contrato com segurança institucional. Isso tem um alto impacto, né, do ponto de vista de vulnerabilidade junto à comunidade como um todo. Então, um processo como esse, ele é de alto risco, né? Tem aí a probabilidade disso acontecer é baixa, né? Porque as pessoas já fazem isso há muito tempo, né? Mas existe uma probabilidade, por menor que seja, existe alguma probabilidade ali dele não acontecer, ou não conseguir ser renovado, ou ser contratado a uma nova empresa para prestar esse tipo de serviços, tá?
Então, é sobre isso, né? Se ele não conseguir ser executado, o que é que vai acontecer? Tá? E caso aconteça, como é que a gente vai reagir a esse tipo de acontecimento? Quais são as estratégias? Qual a melhor estratégia? Qual o segundo plano? Qual o plano B, A, B, C, D? Enfim, esse mapeamento ele vai desde as consequências até a forma como você deve agir no caso de frustração de um processo como esse, tá? Então, esse mapeamento de risco de processo foi um dos fatores que nos levaram a ganhar o prêmio Marco Maciel, né? Fiquei em terceiro lugar ali no prêmio Marco Maciel no ano de 2024. Pode passar, por favor? Bom, e é isso, pessoal. Do ponto de vista do que foi feito aí dentro da Pró-Reitoria, nós focamos muito nesse processo de mapeamento de processos e na gestão de riscos, que eram demandas antigas que não haviam sido feitas ainda e que nós conseguimos tanto atualizar como colocar em prática nos últimos 2 anos e meio. E aqui atrás está o prêmio, né, o troféu que nós recebemos, algo de muito orgulho para todos nós. Professor, eu gostaria de te agradecer, em nome da ABRIG, por essa exposição, para mim foi riquíssima e nos mostrou que o mapeamento de processos, a gestão de riscos e a transparência, elas podem fortalecer a governança universitária e gerar impactos sociais e econômicos diretos, né? O objetivo, ficou claro que o objetivo do seu trabalho, do trabalho da sua equipe toda, foi não só de diagnosticar e resolver o presente, mas de educar os servidores e de fazer um trabalho prognóstico também, né? Porque no sentido de melhorar o que virá. Parece certo, mas nunca é demais mais ressaltar que o seu case concretiza a possibilidade da gente replicar esse modelo instituído na Universidade Federal da Paraíba, na Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal da Paraíba, para outros contextos, né, ademais das universidades federais, para fim de tornar a gestão pública, em geral, de uma forma mais eficiente, né? O senhor mencionou na sua fala ser muito a favor das auditorias e da relevância que elas tiveram na otimização dos processos da Pró-Reitoria. E eu concordo muito com a sua visão, eu acho que é isso, e é também olhar para os outros, né? Isso, acho que o senhor também mencionou isso na sua fala. E me parece que olhar para vocês seja uma excelente forma da gestão pública, de uma forma geral, se espelhar e tornar-se melhor. Eu queria agora abrir para as perguntas que eventualmente tenham sido feitas ou alguém queira fazer, e se não, a gente parte para algum complemento que o senhor queira ou o encerramento da palestra. Alguma pergunta? Acho que temos aqui. Não temos perguntas até o momento. O senhor gostaria de completar alguma coisa? Eu Ou queria não? só fazer Sim. um último apontamento, né? Uhum. A gente falei aqui de processos, né, do início até o fim, né, e como foi feito, mas eu acho que eu enfatizei pouco, né, o papel daquelas pessoas que estavam lá. São 116 servidores, não é fácil lidar com isso, cada um com seus problemas pessoais, que infelizmente a gente não consegue separar essas coisas. E é importante, né, que o gestor tenha essa sensibilidade. Nem sempre é possível atender a tudo e a todos, mas eu sempre procurei estar o mais próximo possível ali daquelas demandas de cada um dos setores, dar autonomia dar autonomia e confiar nas pessoas que estão junto de você. Eu acho que isso é importante para o êxito do processo, né? E aí eu tenho muito orgulho disso, porque as pessoas de fato abraçaram o processo. Eu não consegui, eu fiz um resumo aqui de tudo que foi feito, mas pode ter certeza que foram muitos processos,
foram muitas reuniões, foram muitas pessoas envolvidas, e não é só dentro do setor, mais uma vez, isso tem que estar claro para quem está fora do setor também. E foram essas pessoas que se abraçaram ali ao projeto e fizeram com que ele acontecesse, né? Então, eu gostaria também de deixar esse agradecimento a todas as pessoas que estavam envolvidas. Seria muito legal que eu pudesse nomear todas aqui, mas são 116 pessoas, então, mas que todas se sintam abraçadas. E eu sou um defensor do serviço público, da boa gestão. Eu acho que isso é importante para a comunidade. A gente sinaliza e a gente resolve a vida de muita gente, né? E aí eu acho, eu queria encerrar com isso, né, com essa palavra. A gente para pensar numa instituição do tamanho da nossa UFPB, quantas pessoas não mudaram sua vida por finalizar um curso de ensino superior, uma pós-graduação, e esse sucesso também depende da gestão. E aí eu deixo os meus parabéns aqui para todos aqueles que fizeram esse serviço ali junto comigo. Depende completamente da gestão, né, professor? Eu sou doutoranda e eu acho que o trabalho de pesquisa ele é um trabalho tão cansativo, tão intenso, e quando a gente tem uma instituição organizada, que nos dá a resposta que a gente espera para o nosso, né, para nossa pesquisa, para o nosso trabalho, com pontualidade, com assertividade, com transparência, o nosso trabalho de pesquisa fica muito mais fácil e a gente consegue contribuir para a sociedade de uma forma mais presente, mais inteira e mais completa, né? E certamente eu imagino que isso tenha sido um trabalho hercúleo por parte de todos os servidores, todos os 116 servidores, porque realmente, sendo o quarto ou quinto maior orçamento da Paraíba, ninguém carrega esse piano sozinho. Eu estou certíssima disso, e penso que a melhoria de processos, a tornar a gestão eficiente e eficaz, ela depende, a gestão não é uma máquina, né? É um bicho, ela é feita por máquinas, ela é feita por papéis, mas ela é feita notadamente por pessoas, por seres humanos. E esses seres, e aí assim, e é aquilo que o senhor mencionou. Esse trabalho educativo, ele é essencial, né? Porque é a partir dele que os processos vão se manter otimizados, que eles vão se manter, que isso vai se perpetuar ao longo do tempo, né? Essa gestão acontece por conta das pessoas. Então, eu volto a lhe parabenizar pelo trabalho, parabenizo os 116 servidores que contigo trabalharam nessa oportunidade, que sirva de exemplo para Paraíba, que sirva de exemplo para todos nós. E é isso, servir de exemplo, mostrar que a eficiência e o controle social, eles caminham juntos e caminham muito bem, e a gente consegue ter respostas sociais muito positivas com esse trabalho. Então, muito obrigada, professor Cássio, pela sua valiosíssima apresentação, e muito obrigada a todos que estão nos assistindo aqui, ou que passaram por aqui. E é isso. Obrigada ao ILP, à Brig, à Lesp, a todos envolvidos. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.